Bom, a gente está aqui hoje para falar de uma ferramenta muito boa que auxilia bastante o nosso trabalho no dia a dia, que é o stick. Muita gente entende isso aqui como chicote, já leva para o lado pejorativo, de ser agressivo com o cavalo, mas a gente interpreta o stick como uma extensão do nosso braço. Então, eu consigo crescer ou ficar maior quando eu uso o stick. Por exemplo, eu consigo estar com ele aqui, ó, e fazer contato lá na cerneira desse cavalo sem ter que necessariamente me expor e chegar até lá. Então é uma forma de ter uma extensão do braço. O que é importante no stick para a gente trabalhar com ele de forma confortável? Primeiro o peso, que tem um peso que eu suporte fazer esse movimento aqui várias vezes ao longo do dia, né, ao longo do trabalho, sem me cansar. Segundo, que tem empunhadura grande o suficiente, essa aqui é um pouco por volta de 20, 22 centímetros de comprimento essa empunhadura, e facilita bastante porque ela é anatômica para a gente poder segurar com mais facilidade. Outro ponto importante é essa pontinha aqui, o final do stick. Então ele é de borracha, então uma chapinha de borracha com um furo onde vai passar a cordinha que eu vou mostrar daqui a pouco. Por que isso? Porque quando eu estimular no cavalo, eu quero que ele tenha a sensação de como se eu tivesse dado um leve tapa nele, é como se eu tivesse usado a mão. É como um cavalo se comunica com o outro, ele olha, ele vai na direção e caso o cavalo não saia, ele faz contato. E eu vou usar esse stick para fazer esse contato, caso necessário, para mostrar para ele para afastar, ou um contato no caso, por exemplo, quando eu quero acariciar sem ter que sair do local que eu estou, por exemplo. Então é uma ferramenta excepcional. O que é importante nele? Para a gente falar que eu tenho um stick de boa qualidade. Que eu mantenha ele aqui parado, ele está literalmente reto. Que eu balance ele aqui e ele exerça o mínimo de flexibilidade possível. Porém, se eu pegar ele e trouxer aqui, ó, eu consigo ver que ele é bastante flexível. Por que isso? Porque se eu preciso fazer um contato mais forte com o cavalo, ele vai se moldar o corpo do cavalo a ponto de não ser muito agressivo com o cavalo, ou seja, de não causar nenhum tipo de lesão ou machucado ao cavalo. Então ela tem uma ponta de borracha e uma flexibilidade aqui necessária e suficiente, mas ao mesmo tempo eu consigo, como eu falei, ó, estimular, coçar e ele se mantém rígido da forma que ele precisa ser nesse caso aqui. Bom, mas o que mais que eu posso falar em relação ao stick que é importante? Ele tem por volta de 1,10 m, 1,15 m de comprimento e eu vou usar uma cordinha de 1,40 m mais ou menos. O que eu vou fazer nessa cordinha aqui? Vou mostrar para vocês que eu vou dar um nó para poder colocar ela no stick, porque existe um truquezinho para colocar aqui para aumentar a vida útil dessa borracha. Ou mesmo quem usa isso aqui de couro, para aumentar essa vida útil aqui. Como é que a gente vai fazer? Então eu vou pegar essa cordinha aqui dessa forma, faço uma voltinha nela aqui. Então eu tenho uma voltinha nela, onde olha, ela está aqui, eu faço isso, certo? Sobrou essa parte aqui em cima, por volta de uns 15 a 20 centímetros. Eu vou trazer essa pontinha aqui, ó, e ela vai pegar de fora para dentro, ou seja, está vindo na minha direção a ponta da corda, olha aqui. Então ela está vindo na minha direção. Ela passa aqui, desce, passa por trás da corda e vai voltar naquela primeira laçadinha que eu fiz, certo? E agora aqui eu vou simplesmente puxar ela aqui e apertar. Por que isso? Porque eu faço uma laçada que eu posso esticar o tanto que eu quiser, que essa laçada se solta facilmente quando eu faço isso, ó. Eu faço isso e consigo soltar ela fácil, então eu consigo fazer e desfazer essa laçada muito facilmente. Então vou fazer ela mais uma vez. Eu dou essa voltinha aqui. A cordinha desce, passa aqui, dá a volta por trás da corda que está indo para o chão e volta aqui dentro. E aqui agora eu só vou puxar essa aqui para ajustar e eu tenho essa cordinha amarrada da forma correta. Qual que é o diâmetro dessa corda? O ideal é que ela seja de 7 milímetros, tá? E agora o outro segredo é como é que eu vou colocar a cordinha no stick. É muito comum as pessoas fazerem isso aqui, ó. Tem um buraquinho no stick, a pessoa passa a corda, vem aqui, passa a corda na laçada e faz isso. Só que não é isso que a gente quer. Por quê? Porque eu faço muita tensão. Olha como é que está a borracha aqui, ó. Olha aqui na borracha. Eu faço muita tensão e coloco muita pressão nessa borracha para acabar
diminuindo a vida útil dela. Então qual que é a forma correta de se colocar? É primeiro fazer essa laçada aqui um pouco mais justa, então vou diminuir ela aqui um pouco, tá? Deixar ela quase o suficiente para passar aqui no stick, certo? Então, ó, eu vou vestir a laçada aqui no stick e vou fazer isso. Então ele está abraçado o stick. Agora eu vou pegar a pontinha, passar aqui nesse buraquinho e vou puxar ela. Pronto. E agora ela fica mais no mesmo sentido. Essa pressão agora, quando eu puxo ela aqui com minha mão esquerda, a pressão vem para a varinha e diminui a pressão que eu faço na borracha. Então quando eu estou puxando aqui, eu estou sentindo a tensão muito mais aqui do que na borracha. Isso vai fazer aumentar muito a vida útil do stick. Além do mais, quando eu coloco assim, ó, eu vou acariciar o cavalo, essa corda fica mais assentada, eu consigo trabalhar mais com a borracha. Mesmo que eu vire para o lado da corda, eu consigo trabalhar melhor com ela dessa forma. Então essa seria a melhor forma de se colocar a cordinha. Por que trabalhar com a cordinha? Porque quando eu coloco a corda, meu corpo fica ainda maior, ou seja, eu consigo aumentar ainda mais o meu tamanho. Exemplo, ó, mas eu consegui chegar na cernelha, agora eu chego quase no pé desse cavalo. E se eu jogar ela aqui em cima, ó, eu chego quase que lá na garupa dele, ó. Então meu corpo aumenta muito quando eu tenho a possibilidade de trabalhar com a ferramenta como o stick. Ela é essencial, eu não consigo trabalhar sem ela? Não, ela não é essencial. Agora eu posso garantir para você o seguinte, ela facilita muito o seu trabalho. E a gente não precisa ter nenhum medo de utilizar isso aqui e ser mal interpretado às vezes por quem não conhece de cavalo, ou por quem não conhece de comportamento equino, ou por pessoas que usam isso aqui de forma inadequada. Isso aqui, como eu falei, é uma extensão do braço, e se for preciso, eu vou sim fazer contato com o cavalo, seja com a cordinha, mas principalmente que a gente mais gosta de estimular o cavalo com o próprio stick. Então vou usar um exemplo aqui bem simples de como eu posso causar um estímulo com ele, sem ser agressivo com o cavalo. Então olha aqui, estou segurando o cabresto, eu vou usar o stick para fazer esse cavalo se movimentar aqui para a esquerda, então vou levar lá, estou só... E ele saiu, eu tirei o stick. E se ele não saísse, eu poderia começar a fazer um leve contato nele, como eu falei, nesse estímulo aqui, ó, nessa pressão, até que ele saia, ele saiu, eu tiraria o estímulo. Mais uma vez, ó. E vocês viram que ele saiu sem que eu precisasse fazer efetivamente um contato com ele. Agora eu quero estimular a garupa. Olha o tanto que fica mais fácil para mim estimular a garupa quando eu tenho o stick aqui, ó. É como se eu estivesse com a minha mão levando lá atrás e falando assim, ó, movimente a garupa. Eu não preciso necessariamente encostar nele ou fazer contato para conseguir que esse trabalho saia perfeito e bem feito como a gente quer. Então essa ferramenta que eu acredito seja muito importante. Quem puder utilizá-la, com certeza vai ter muito mais facilidade para trabalhar o animal em liberdade e no cabresto também.